programa Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da ESAG. Apresentação, professor Enio Spaniel e professora Samantha Buglioni. Atenção para as manchetes do programa de hoje. Quais são os desafios para a implementação de um sistema de gestão ambiental? Professor e aluna, mais uma vez, discutem em nosso programa a questão ambiental. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Nas Entrelinhas, programa do Departamento de Administração Pública da ESAG, o DESC, todas as quartas-feiras, 10h30 da manhã. E uma das questões que ultimamente tem sido recorrente nos debates, nas pautas da mídia, nas discussões universitárias, na academia e no cotidiano rotineiro das pessoas, das políticas públicas, nas prefeituras, no setor agrícola, na indústria, enfim, no mundo inteiro, na sociedade inteira, é a questão ambiental. E a gente volta a discutir essa temática. E hoje temos a presença do professor Daniel Pinheiro. Professor Daniel, recentemente, inclusive, fez a sua defesa de tese, apesar de que não foi exatamente esta temática que ele abordou. Vai ser uma abordagem que a gente vai fazer uma outra oportunidade, mas ele é um entusiasta dessa questão ambiental, tem estudado essa questão profundamente. Bom dia, professor Daniel. Bom dia, Enio. Bom dia, Alana. Bom dia, ouvintes. E a presença também da estudante Alana Hartmann Matulati. Ela está se formando agora, na metade do ano, na ESAG, Administração Pública, e ela está com um projeto de fazer uma especialização na Europa. Bom dia, Alana. Bom dia a todos. A Alana fez o seu trabalho de conclusão sobre essa questão ambiental. Eu queria, então, iniciar a nossa conversa com o professor Daniel para tentar dizer um pouco desta questão da sustentabilidade. Afinal de contas, o que é sustentabilidade? Que relação isso tem a ver com as organizações? Bom, nós temos tratado essa problemática, já viemos aqui, falamos um pouquinho do aspecto da mobilização social pela sustentabilidade. A gente sabe, está aí na pauta as discussões sobre mobilidade urbana, que também passa por um processo de sustentabilidade, a sociedade está se questionando, e a gente vê que deixa de ser uma questão só de movimento ambiental, de uma questão em relação ao meio ambiente, passa a ser uma problemática que vai para dentro das organizações, né? Tanto do setor público quanto do setor privado. E aí, nós queríamos falar um pouquinho de como esse processo entra, né? Primeiro você tem uma mobilização social, você tem a sociedade se sensibilizando, as pessoas se sensibilizando nas organizações, para a temática, vendo que o meio ambiente é importante. É também uma questão econômica, é uma questão política, não é só uma questão de sobrevivência, como a gente tem falado. Isso passa, para entrar num ambiente organizacional, isso passa por um processo de educação. As pessoas precisam ser reeducadas. Nós fomos, ao longo do tempo, nos acostumando com o trabalho como operação. Hoje nós temos o trabalho com um significado muito maior e um deles é pela sustentabilidade. Então você tem uma empresa, por exemplo, produzindo, hoje ela já está preocupada com o que ela vai fazer, com, por exemplo, o material que ela descarta, com aquilo que ela usa, com os recursos materiais, a gente fala aí o uso de recicláveis, etc. Isso até no ambiente caseiro já é muito comum. Só que isso, num processo de educação, ele não pode ficar só na sensibilização. E aí você passa ao que a gente vai discutir no curso de administração, seja público ou empresarial, ela vai passar para o processo de gestão em si. O processo de gestão já é um pouco mais complexo, você tem que gerir esse processo de educação e transformar isso também em resultado, seja para a empresa, seja para tocar na questão da gestão pública. Então você vai ver organizações que elas passam a produzir, estão buscando produzir mais de uma forma ou de outra, gerando o menor impacto possível, né? Esses impactos, a forma como você vai gerenciar, é o que a gente está tentando passar para os nossos alunos hoje no curso de administração pública, seja na prática em sala de aula, seja na prática fora da sala de aula, que é o exemplo do trabalho de conclusão de curso da Alana. Esse trabalho vem de um projeto aí de extensão que a gente já está na terceira edição, era Ecoeficiência ESAG, agora passou a chamar ESAG Socioambiental, né, unindo aí os conceitos social e ambiental no ideal da sustentabilidade, mas sem esquecer que são cursos que estão preocupados com o processo de gestão nas organizações. Então a Alana foi num parceiro, ela vai contar um pouquinho depois da história, mas foi num parceiro nosso, que pediu, e coincidentemente, assim,
Esse pedido vem de uma ex-aluna que trabalha nessa organização, comentou que nós estávamos fazendo esse projeto ambiental, e aí a organização veio até nós e fez um pedido. Falou, eu gostaria que a universidade ajudasse a gente a pensar um pouquinho em meio ambiente. Era um pedido genérico, então nós começamos esse processo do começo, eu reuni os alunos, perguntei quem topa fazer, quem gostaria, quem se interessaria pela área. Os alunos se interessaram, a gente deixa bem à vontade, e aí eles começaram a trabalhar. A Alana escolheu fazer o TCC dela nessa área, o trabalho de conclusão. Então, é hora de nós ouvirmos a Alana, para ela explicar um pouquinho mais sobre o projeto dela, sobre esse trabalho de conclusão. O título é Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental, uma espécie de assessoria. É essa a ideia? Isso, exatamente, essa é a ideia. Como o professor Daniel falou, o projeto de extensão já trabalha algumas edições com essa ideia da implementação da questão ambiental. Já foram feitos aqui na ESAG outros projetos embasados na metodologia Carbono Zero, e dessa vez a gente está buscando trabalhar um pouco mais com as organizações externas. Então foi realizada uma parceria com a CIF, onde foi desenvolvido esse projeto que busca a implantação de um sistema de gestão ambiental. Esse projeto, ele surgiu, como o professor comentou, a CIF nos procurou com esse interesse de mudar um pouco a configuração interna da organização, que ainda tinha algumas inconsistências em relação à parte ambiental. Então, a gente realizou um diagnóstico na organização, foi feita uma coleta de dados, coleta de informações, a gente fez visita técnicas regionais da CIF, para buscar conhecer um pouco como é essa situação atual da organização. E, a partir disso, a gente desenvolveu um diagnóstico e aplicou a metodologia Carbono Zero. A metodologia Carbono Zero, ela é uma metodologia que ela busca quantificar a quantidade de carbono que é emitido ao meio ambiente nas atividades diárias, seja da organização, enfim. Como é que se faz isso concretamente? Bom, então, é implantado um questionário com os funcionários da organização para verificar quais são as atividades diárias deles. Então, desde o momento que você sai de casa para ir para o seu trabalho, o meio de transporte que é utilizado no seu trabalho, os equipamentos que você usa, o computador, a luz, o papel, cada um desses itens possui um fator de emissão. Então, a gente busca identificar quais são esses itens que são usados e somar esses fatores de emissão, ver quanto que a pessoa usa daquilo por dia e tentar chegar a uma média dessa emissão. Como é que são formulados esses fatores de emissão? Existem protocolos internacionais hoje já consolidados de fatores de emissão. Então, por exemplo, você sabe o quanto um computador de mesa gasta, o quanto o notebook gasta. Você sabe quanto ir de carro gasta, quanto você dividir isso num ônibus, por exemplo, gasta. Então, a gente faz esse tipo de conta usando os protocolos internacionais. Até é bacana, esse semestre, 2 professores daqui, eu fui um deles, mas... O professor Eduardo Arjara foi outro, né? Eduardo Jara, a gente não só está trabalhando junto na disciplina dele, quanto nós nos candidatamos a um curso que é oferecido por uma instituição holandesa que faz esse treinamento para países da América Latina, países em desenvolvimento, somente nos protocolos de cálculo do carbono zero. Por que esse interesse mundial? Carbono zero virou um mercado, né? Na verdade, o mercado de crédito de carbono é um mercado super rico e tende a se valorizar ao longo do tempo. Então, eles criaram esse protocolo com a intenção de que esses países se conscientizem. O trabalho que a Alana fez é bacana, que ele mostra o seguinte: não necessariamente você precisa anular o carbono, zerar o carbono. A gente usa a metodologia carbono zero, mas você não precisa zerar. Então, você aplica esses protocolos, faz a medição. Se a organização quiser, ela pode compensar isso com mudas ou entrando no mercado de crédito de carbono. Ela compra o crédito de carbono, ela paga por aquilo que ela teoricamente gastou no meio ambiente. Já há negociações internacionais na região amazônica, por exemplo, sobre essas questões. Exatamente, e há especulação também, né? Então, várias áreas sendo hoje reflorestadas, claro, especificamente para isso, e supervalorizadas. E aí,
a organização também pode usar isso para outra coisa, que é o que a gente hoje sugere para a CIF, né, Alana? Que é você reduzir o consumo de carbono. Então você vê lá, por exemplo, eu estou gastando X quantidade de carbono e eu vejo que a maior parte desse carbono é, por exemplo, usado no transporte dos funcionários. Aí você vai ver, cada um vem de carro sozinho numa média de 10 km por dia. Essa pessoa poderia estar vindo de ônibus, poderia estar usando outro tipo de transporte. Bicicleta, a pé ou caronas. Caronas e enfim... então, organizações, elas podem se gerenciar, né? Aqui em Florianópolis a gente tem esse problema da mobilidade, por isso que eu falo, está ligado à questão da sustentabilidade. Se você tem uma organização com 100 funcionários e você com 25 carros resolveria teu problema. Então, Alana, você estava dizendo que esse tipo de análise vocês estão fazendo e sugeriram para a CIF, enfim, implementar. Isso, foi feita a metodologia carbono zero e agora vão ser entregues esses resultados para a CIF. E a partir disso, como o professor falou, fica a critério dela ver se ela trabalha com a questão da neutralização, plantando árvores para roubar esse carbono que é emitido na atmosfera, ou então se ela trabalha com a questão da redução, que pode acontecer de diversas formas. Ela pode identificar, como o professor falou, o que está emitindo mais para poder trabalhar na redução, mudar um pouco na estrutura interna da organização, colocar lixeiras de coleta seletiva, aderir questão de intranet para se comunicar, evitando o desperdício de papel, questão de colocar bicicletários, enfim, diversas medidas que ela pode estar adotando para reduzir essa emissão. Ou seja, se a CIF está, digamos, se propondo a fazer uma ação, ela representa uma gama bem grande no setor industrial, setor econômico, setor comercial do estado de Santa Catarina. Significa que as empresas estão começando a perceber os desafios e começar a se mobilizar nessa direção. Cada vez mais esse conceito está sendo implantado dentro das organizações. É algo que alguns anos atrás não havia essa preocupação ambiental como existe hoje em dia. Então, justamente um dos nossos objetivos tá trabalhando com a CIF, porque ela tem esse destaque fora para as outras empresas e para o comércio. Então, é justamente que ela possa estar levando isso e cada vez incentivando mais a questão da educação ambiental dentro das organizações. É importante que essas organizações procurem o campo científico para ter parâmetros, indicadores, dados concretos, como o professor Daniel falava há pouco. Quer dizer, não dá para partir do nada para fazer um trabalho desse. Então, isso é fundamental no meu ponto de vista. Exatamente. E aí a parceria com a CIF foi interessante. Às vezes alguém pode questionar, mas é do setor privado, vocês são uma universidade pública, por que estão ajudando? Primeiro, é uma organização que ela vai, com certeza, repassar ou pelo menos inspirar isso em várias empresas. Então, isso, o resultado público é até muito maior do que qualquer lógica privada. Então, essa é a nossa intenção também. Era ajudar uma organização que ela pode servir de inspiração a outras. E como universidade, a nossa intenção a Alana falou no começo, nós já fizemos outros trabalhos de medição aqui na ESAG, estamos tentando agora partir para a medição já maior do carbono zero no prédio da ESAG, reitoria. Espero que consigamos aí fazer isso no próximo semestre ou no outro, estamos ajustando os protocolos, mas nossa intenção é poder levar isso para escolas públicas, para órgãos de gestão. Há um outro TCC sendo feito para o próximo semestre, já também na mesma linha, num órgão estadual. Como não é oficial, a gente não está... oficial que eles vão implantar. A gente não está negociando ainda o nome deles, mas é engraçado porque eles pediram que o aluno fizesse o trabalho já para ver que tipo de resultado sairia, e aí nós vamos vendo que esse movimento, assim, gestores públicos, privados, eles estão começando a ter consciência dessa lógica. Vai se multiplicando. Isso, exatamente. Né? Alana, e na Alemanha, você vai continuar um pouco nessa direção ou é outro projeto, outra proposta? Bom, por enquanto são tudo planos, são né? Planos não apenas. Tá nada... Oficializado ainda. Nada, Tem que ter uma confirmação internacional para... Isso, tem uma série de fatores aí, mas a minha ideia é continuar nessa área pública, na área ambiental. Porque as experiências europeias já são diferentes, é um outro contexto, mas tem similaridades também. Claro, é importante, né? A gente está conhecendo aí como é que funciona. Professor Daniel, e aqui na ESAG, que outras experiências nessa questão ambiental estão sendo desenvolvidas que poderíamos destacar? Então, tem esse trabalho, outro órgão também que vai ser um estudo do carbono zero.
Tem um trabalho que vem por aí, provavelmente já para expandir para o UDESC, esse estudo também, a partir do próximo semestre. Na área social, nós acabamos de fazer um levantamento com escolas que fazem projetos na Grande Florianópolis, escolas públicas que fazem projetos que o curso de administração pública poderia ajudar. Então isso vai ser interessante porque nós vamos conseguir atuar em projetos, e a maioria é de cunho ambiental, são projetos feitos em escolas de ensino fundamental e ensino básico, onde nós poderíamos entrar com esses conhecimentos. Então é uma ideia bacana que deve vir nos próximos semestres, e tem uma aluna também fazendo um estudo das várias disciplinas do curso que tem relação com essa área, ou que poderiam contribuir para essa área, também para projetos para escolas públicas. Então, nós devemos estar vindo aí no segundo semestre com algumas novidades, justamente levando esse trabalho já para fora mesmo dos muros da universidade. Muito importante esse trabalho ambiental. Eu estive no final do mês de maio, nós estivemos na PEGS em Belém do Pará, e aí discutimos com um professor pesquisador também nessa área. Então ele dizia, referindo-se aos desafios da sustentabilidade, eu não quero mais discutir o que significa sustentabilidade, no sentido mais crítico que ele colocava isso, porque é uma palavra que talvez na ação dele já esteja um pouco desgastada, ou que tem múltiplas interpretações, mas a questão é que está todo mundo ligado, preocupado com essa questão ambiental. Isso é bacana, porque saiu daquele ambientalismo militante apenas, né, onde um grupo militava com toda razão sobre o meio ambiente, saiu também daquela perspectiva pessimista, assim, dizer, se não fizermos vamos morrer, e aí o mundo vai acabar, a camada de ozônio vai abrir um buraco e todo mundo vai ser queimado. A gente tinha os profetas do caos e gerava pânico. Ao mesmo tempo tinha aquelas pessoas que diziam que nada disso vai acontecer. Eu acho que o mais importante é que a gente está descobrindo uma outra lógica, então, e que todos eles estão conseguindo conviver, cada um está se achando no seu espaço, e ao invés de discutir o conceito de sustentabilidade, a gente vai fazendo na prática. E para vocês, estudantes, isso é fundamental, né, Alana? Com certeza. Eu acho que a academia tem uma grande influência na sociedade, então eu acho interessante estimular essas práticas dentro da universidade para que a gente possa estar passando isso para fora. E eu confesso que eu me apaixonei pelo tema, assim, de gestão ambiental. Como aluna de administração pública, é algo que eu não tinha essa perspectiva quando eu entrei no curso, né? E agora, participando de projeto na área ambiental, eu acho que eu já descobri, assim, um foco para minha carreira. Eu acho bem legal. Ótimo. Parabéns, Alana. Obrigada. Parabéns, Daniel, por Obrigado. Esse trabalho espetacular que vocês estão realizando. E o nosso programa, Nas Entrelinhas, volta semana que vem nesse mesmo horário. Um abraço a todos. Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Universidade do Estado de Santa Catarina.